Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, hoje estamos aqui com o Ronaldo. E vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é reino fungo, a gente vai falar sobre as características gerais, a classificação destes seres vivos. Vamos lá? Bom, objetivo da aula, né? Então, conhecer os representantes do reino fungo, compreendendo as relações evolutivas entre os principais grupos destes seres vivos, tá? E aqui no GIF já mostra o Amanita muscari, né? Que é um fungo bem típico que fica próximo de árvores como pinos, por exemplo, ok? Você sabia que os fungos já foram considerados vegetais? Mas que eles possuem características mais parecidas com animais do que plantas? Sabia que os fungos podem degradar plástico mesmo sem oxigênio? Olha só que interessante, né? Lá no início das primeiras classificações dos seres vivos que foram feitos, os fungos já foram considerados, né? Já estiveram no grupo das plantas, tá? Porque eles são fixos, então é fácil estarem ali no meio da floresta fixos, sésseis no chão. É possível que você confunda achando que sim, é uma planta. Mas obviamente que depois de muito estudo, de observação das características desses seres vivos, houve a necessidade de separá-los, porque eles não têm nem características parecidas com animais e nem com plantas unicamente, né? Seria como se fosse uma mistura, ok? Bom, aqui, descoberto então um fungo amazônico que degrada plástico, mesmo sem oxigênio. Então o papel dos fungos na natureza a gente já conhece que eles fazem a degradação, né, da matéria orgânica morta, mas é matéria orgânica. E olha só, foi descoberto então um fungo que degrada o plástico, né? Então pesquisadores americanos descobriram um fungo na Amazônia Equatoriana capaz de degradar o poliuretano, né? Um tipo de polímero muito usado na confecção de espumas, adesivos e tintas. Dessa forma, o fungo poderia funcionar também nos aterros sanitários, onde uma grossa camada de dejetos e terra costuma cobrir os plásticos descartados, diminuindo a oxigenação e dessa forma dificultando a sua composição. O fungo em questão é o Pestalotiopes microspora. Tá? Se você quiser ter mais acesso às informações sobre essa reportagem, uma reportagem completa, basta apontar a câmera do celular para o QR Code e ele dará acesso à reportagem inteira. Bom, a gente sabe que o plástico, ele leva em torno de 400, 450 anos para se decompor. É uma data estimada, certo? Mas, se nós formos considerar o aqui e o agora, não, ele não se decompõe, né? E a partir dessa descoberta, olha que descoberta interessantíssima, né? Que é possível que exista uma espécie de fungo que pode degradar alguns tipos de plástico. Então, a questão do lixo entre seres humanos é algo muito grave, que precisa ser revisto urgentemente. E essa é uma das saídas que a gente pode encontrar no presente, né, para eliminar uma parte do plástico já produzido, ok? Bom, características, né, então, do reino fungo e dos fungos em geral, tá? Em relação à sua nutrição, eles se parecem mais com animais, olha aí uma característica parecida com animais, né? Porque eles são heterótrofos, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles não fazem fotossíntese, certo? Se eles não fazem fotossíntese, é uma das características das plantas, não poderia estar naquele grupo, não é mesmo? Tá? E aqui nós temos um exemplo de um fungo microscópico, que seria a levedura, e os cogumelos, que são macroscópicos. Ok? Exemplos no geral de fungos, né? A gente tem os cogumelos, a gente tem os bolores, as orelhas de pau, as leveduras, tá? Orelhas de pau é o que está mostrando aqui no 3, né? Que são aqueles fungos que ficam próximos, né? Ficam nos troncos das árvores que a gente encontra em qualquer floresta, bosque por aí, ok? Então, é uma infinidade de espécies de seres vivos com formas corpóreas diferentes, ok? Bom, vamos para a primeira atividade. Então, quando pensamos em um fungo, geralmente nos vem à mente a imagem de um cogumelo. Mal sabemos que essa é apenas uma parte do corpo desse tipo de fungo, né? Todo o restante do corpo, ele se encontra imerso no substrato, rico em matéria orgânica, que esses organismos decompõem. Mas como será que ele foi parar ali, né? Do que ele se alimenta? Olha a imagem ali, ele crescendo, ele tem uma vida, um ciclo de vida relativamente curto, pelo menos é o que a gente vê, não é mesmo? Como será que ele foi parar ali? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu descobrir, conseguiu pensar como será que esse fungo foi chegar ali, né? Como que ele foi parar ali, do que será que ele está se alimentando? Não é mesmo? Bom, no próprio texto já fala um pouquinho, né? Que ele está ali rico em matéria orgânica, que eles decompõem, ok? Então, ó, ele vai primeiro que a reprodução, né? Ele forma aquele cogumelo, né? É para se reproduzir especificamente. Então ele libera os esporos no ar. E são esses esporos que vão de um lugar para outro, vão se fixar no solo e aí sim, né, vão se fixar no substrato e formar o próximo cogumelo, ok? E o alimento deles é produto da decomposição. Então esses fungos, eles participam ativamente da decomposição da matéria morta, tá? Da matéria orgânica, e assim, né, eles conseguem manter esse ciclo de vida, tá? O cogumelo é formado justamente para a reprodução, ok? Bom, a classificação, né? Os fungos, eles são classificados de acordo com o formato do seu corpo, tá? Então a gente tem aqui, ó, o Critidiomycota, que são os ósporos, né, uniflagelados, então eles têm esse flagelo aqui, tá? Características, né? Essas características aqui são todos eles que têm, né? Lembrando da árvore filogenética, todas as informações que estão aqui no início, todos eles vão possuir. Conforme, né, vai aproximando do último ali, são as características mais específicas de cada grupo, tá? Então todos eles produzem hifas, todos absorvem nutrientes do ambiente, todos possuem parede celular com quitina e todos se reproduzem através de esporos. As hifas é aquela estrutura, como se fossem raízes que os fungos utilizam para se fixar no substrato. Tá? Então aqui, todos eles têm essas informações, inclusive os zoósporos, tá? Aqui, esse zigósporo, que é zigomicota, já não vai ter o flagelo. Então, todos esses aqui já não têm o flagelo, tá? O ascomicota, que seria esse formato aqui, ele vai ter, né, o ascocarpo, o ascóporo, tá? E ele forma esse corpo de frutificação, que é o cogumelo maiorzinho, digamos assim, que a gente consegue ver. Tá? Basidiomycota é o cogumelo que a gente conhece, mais comum, né? Por exemplo, o champignon ou aquele Amanita muscari, né? Que forma essa estrutura aqui em cima como se fosse um telhadinho, né? Formando esse basidiocarpo, né? Que é o formato do corpinho dele, ok? Isso, obviamente, para se reproduzir, então ele não passa a vida toda nesse formato, ok? Então, mais especificamente, né, o Critidiomycota, tá? Então, ele tem a forma como eles são, como é falado o nome, né? Eles são encontrados no meio aquático ou em solo úmido também, tá? Eles absorvem a matéria orgânica morta, mas eles também parasitam algas, protozoários, outros fungos, plantas e animais. Tá? Por serem parasitas, eles podem transmitir, né, causar doenças aí nesses seres vivos, tá? Então, a reprodução dele é assexuada, tá? Ele vai formar esse flagelo, esse rizoide aqui, tá? E daí vai se dividir formando colônias, ok? O zigomicota, tá? E são os zigomicetos, tá? São aqueles que formam um bolor que a gente encontra, por exemplo, na roupa úmida que ficou ali sem receber iluminação, estava num lugar úmido na casa. Então, por exemplo, a toalha de rosto, toalha de secar o corpo, né? Se ela não for lavada com frequência, ela pode sim embolorar, é o que a gente chama, né? Tá? São fungos do zigomicota, tá? Eles liberam enzimas digestivas para fora do seu corpo e fazem a absorção das biomoléculas. Então aqui eles têm essa formação de hifas, tá? Então é reprodução assexuada nesse caso, tá? Mas eles têm uma fase de fecundação, que é a junção dos gametângios, tá? E isso vai germinar, então vai novamente depois se reproduzir assexuadamente. Então em algum momento da vida ele tem essa troca aí de material genético, ok? Outro exemplo é o ascomicota, que forma esse formato aqui que parece em panelinhas, não é mesmo? Que é o que a gente chama de ascocarpo, tá? Essa aqui é uma fotografia de ascocarpos na natureza, tá? Ele tem 0,8 centímetros de diâmetro, mais ou menos, tá? São os ascomicetos. A estrutura reprodutiva é chamada, né? Assexuada é chamada de asco, tá? E ele vai formar esse bolor também que a gente encontra principalmente nos alimentos, tá? Então aqui a gente tem um limão, né? Ele começou a embolorar e ele vai formar também as leveduras e as trufas, ok? Então são fungos, né, que causam bolor, mas que no caso das trufas, por exemplo, são comestíveis, ok?
Basidiomicota, que vai formar aquele com um chapéuzinho, que são os basidiomicetos, ok? Ele tem essa estrutura reprodutiva que é o basídio, que vai liberar esses esporos no ar para fazer a reprodução. Exemplos: cogumelo, orelha de pau, ferrugem e os carvões. Ferrugem são essas manchas aqui em algumas plantas, ok? Por que o fermento faz a massa crescer, né? Então aqui é mais uma notícia explicando, né, por que o fermento faz essa massa crescer, né? Ele vai liberar ali o gás carbônico durante a fermentação, tá? Se você quiser ter acesso à reportagem inteira, pode acessar ali com a câmera do celular o QR Code, mas aqui o importante é que você entenda que durante a alimentação, né, desse fungo, ele vai sofrer a fermentação alcoólica e vai liberar esse gás carbônico, e é por isso que o pão cresce, ok? Importância ecológica e econômica desses seres vivos, né? Eles são sapóbrios, ou seja, eles se alimentam da matéria em decomposição. Imagine se não houvessem os decompositores, tá? Então elas fazem a reciclagem desses nutrientes, devolvendo para o ambiente esses nutrientes dos seres vivos, tá? Aqui mais um exemplo da decomposição acontecendo de alguns alimentos, tá? Um papel muito importante de fungos associados a bactérias, ok? E vamos para uma atividade mão na massa. Vamos entender como que acontece esse processo de fermentação dos fungos. Para isso você vai precisar de 2 copos plásticos, água em temperatura ambiente, água morna, o fermento biológico seco, que é o Saccharomyces cerevisiae, açúcar e colheres, ok? Você vai colocar ali no copo 1 100 ml de água morna e uma colher rasa do fermento. No copo 2, coloca... Aliás, aqui um é água fria, outro é água morna, tá? No primeiro coloca água fria, no segundo coloca água morna, uma colher de sopa de açúcar e o fermento biológico. Deixe os copos em repouso por cerca de 30 minutos. Observe e anote os resultados. Vou dar um tempinho para você copiar e eu já retorno para comentar um pouquinho sobre o experimento.
Ok? Conseguiu anotar? Vou fazer uma correção. Nos ingredientes eu coloquei água em temperatura ambiente e água morna. Mas isso vai alterar a resposta no final, né? Para que a experiência dê mais certo, o correto é usar água morna nos 2 copos mesmo, tá? Então no primeiro você coloca água morna com fermento e no segundo o diferencial é o açúcar. Ok? Depois do experimento, observe cerca de 30 minutos depois, tá? E explique, né, qual será o papel do açúcar no experimento, tá? Bom, só de imaginar, né, se você já fez pão alguma vez ou viu alguém fazer pão, você já deve imaginar que ali vai acontecer algo diferente, né, principalmente naquele copo que tem açúcar, tá? Então, observa-se que os resultados diferentes de acordo com a presença ou ausência da glicose, que no caso é o açúcar. O processo de fermentação alcoólica, né, que é a glicose sendo a molécula prima, vai ser quebrada, vai gerar energia e calor e vai formar ali, né, transformando em álcool e gás carbônico, tá? Então espera-se que o copo ele forme ali aquelas bolhas que estão aparecendo, tá? Naquele copo onde tem o açúcar, tá? O copo sem açúcar provavelmente não irá acontecer isso, ok? Tá? Porque justamente o fungo ele está utilizando a glicose como alimento, ok? A água morna acorda o fungo, né? E o açúcar alimenta o fungo. E assim ele vai fazer a fermentação alcoólica, ok? Bom, então nessa aula nós vimos as características que definem o fungo, compreendemos a importância econômica, ecológica e sanitária desse grupo de seres vivos, né? Que é tão diverso mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.